Para que possamos navegar na revelação da Tua eterna e infinita palavra. Fale conosco, use ela, é o que te pedimos, com fé te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém? Aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Desculpa eu estar emocionada, porque esse louvor fala muito comigo. E eu louvo ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus pastores. E agradeço ao nosso Deus pela oportunidade. E eu ganhei 2 presentes. Um de fazer parte, de estar aqui com essa campanha. E, no dia de hoje, a nossa irmã louvar esse hino que marcou muito a minha vida. Alguns sabem que eu tenho um testemunho com este louvor e um dia eu contarei para os irmãos. Então, eu agradeço muito ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, que está em 1 Samuel, capítulo 25. Quando o pastor falou para mim que eu ia trazer, que eu ia fazer parte da campanha, que eu ia trazer o último tema, o último domingo, eu falei, Senhor, o que eu vou trazer? Porque não é eu. Tem que ser o Senhor falar para a sua igreja. E é uma responsabilidade muito grande. Porque esse último tema, ele vai diretamente à família. Porque esse último tema, a mulher sábia tem o poder de levar a família para o altar de Deus. E toda a campanha foi direcionada à mulher. Mas esse tema aqui, ele é bem específico, família. E hoje é um culto também de família. E falar de família não é tão simples. Porque família é muito delicado. Porque existem vários tipos de família, como nós sabemos. E eu pedi muita orientação ao Senhor. Porque eu tinha algumas passagens na Bíblia que falavam de sabedoria. Por exemplo, Esther foi uma mulher muito sábia, que salvou o seu povo. Eu falei, mas não tem que ser de mim. Não tem que ser de mim. E eu fiquei na dúvida. E eu falei, Senhor, tem que vir do Senhor. E como eu tenho a chave da igreja, eu vim para cá. Orar, pedir orientação ao Senhor e para o Senhor confirmar. E o Senhor me deu esse tema. 1 Samuel 25. Não sei se todos conhecem, mas para mim é uma mulher muito sábia. Então nós vamos começar. A minha Bíblia, ela é diferente de algumas palavras, mas o contexto é o mesmo, meus irmãos. 1 Samuel 25, 2. Eu vou dar uma resumida, porque para a gente entender, é muito extenso esse capítulo aqui. Então, eu separei alguns tópicos para que a gente depois venha entender, e eu vou dar uma resumida depois, tá? Só para a gente não se perder. Havia um homem em Amon que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 3.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher, que esta era sensata e formosa. No 4, ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas ao Carmelo,
enviou 10 moços e disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal perguntar-lhe em meu nome como ele está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a sua casa, e tudo o que possuis tenha paz. 8. Pergunta aos teus moços, e eles dirão: ache-me-seis, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que estiverem na mão. 11. Tomara eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Até aqui, meus irmãos, porque se eu for ler tudo é muito extenso, mas a gente vai dar uma resumida. Essa passagem, esse capítulo aqui, nós temos... pode sentar, meus irmãos. Nós temos 2 homens. 2 homens que tinham poder. Davi, que Deus dava poder para Davi em batalhas. E Nabal, que tinha poder financeiramente. Mas no meio desses 2 homens, existia uma mulher, no qual se chamava Abigail. Mas antes de eu adentrar aqui dentro desse texto aqui, eu queria deixar o versículo do Provérbios 14. Meus irmãos, desculpa, porque minha boca está ressecando muito, tá? Então, meus irmãos, me desculpa, porque eu estou tomando remédio, então vai ter uma falhinha, tá? Provérbios capítulo 14, que diz: toda mulher sábia faz o que, gente? Edifica o quê? Edifica o quê? Pois bem, então nós não podemos esquecer isso, que toda mulher sábia edifica a sua casa. Que não é coincidência o tema de hoje. E eu queria deixar também claro que, como o pastor falou, por ser o mês da mulher, Deus deu essa campanha para ele. Mas quem é solteiro e mora com a mãe, também essa lição de hoje que Deus está nos trazendo vai servir também. Para quem é homem, também vai servir. Porque aqui não tem distinção. Aqui se fala de sabedoria e família. Então nós vemos aqui que Davi, se a gente pegar mais lá para cima, foi o enterro de Samuel, e ele olhou lá para baixo, e os homens dele estavam com fome, e ele viu um homem chamado Nabal, no qual ele conhecia. Vou dar uma resumida, tá, gente? E ele falou: olha, eu conheço. E quando os empregados dele vêm com a ovelha, a gente trata bem o pasto, a gente dá comida, a gente dá água. Como nós estamos com fome, vem cá, chamou alguns servos dele, alguns guerreiros: olha, desce lá e fala para esse homem: Deus é contigo, haja paz, prosperidade, como a gente falou aqui no início. Mas o meu senhor pede pão, água, comida. E Nabal, ele era um homem que tinha riqueza. Porém, era um homem que tinha o coração mau, ruim. Sabe aquelas pessoas que só quer receber? Assim era Nabal. Porque quando os servos dele levavam a ovelha lá para cima, que Davi tratava bem, ele gostava. E ele fala para os servos de Davi: olha, você fala para ele que eu não sou obrigada a tirar nada para dar para ele. Isso aqui é meu, então para o meu uso. Porém, esse homem que era grosseiro, que era egoísta, que só via as coisas para ele, para o bel prazer dele, tinha uma mulher, ele era casado com uma mulher.
Abigail. E a Bíblia vai nos relatar que essa mulher, ela era sábia, virtuosa. Então imagina assim, uma mulher sábia e virtuosa, casada com um homem desse. Olha que sofrimento essa mulher passava. Eu imagino como essa mulher sofria na mão desse homem. Por quê? Nós falamos assim, né? No contexto popular, na linguagem popular. Fulano é muito bom na rua. Em casa, você tem que ver como ele é em casa. Na rua ele é amigo, na rua ele empresta, na rua ele dá, mas em casa, nada. Geralmente não é assim? A gente não comenta isso? Só que Nabal não era assim. Mas nós imaginamos, se ele era assim na rua, com os outros, imagine como ele era em casa então. Porque geralmente nós somos bonzinhos na rua, para todo mundo ter uma imagem diferente da gente. Em casa é que a máscara cai e a gente mostra quem a gente é. Só que Nabal não. Então eu fico imaginando, se ele era assim na rua, imagine em casa esse homem com essa mulher. O que ele não fazia com essa mulher? Pois muito bem. Ele negou. Porém, um servo dele, o empregado dele, ficou muito preocupado. Ele falou, como é que pode meu patrão, o meu senhor, negou a Davi? Ele ficou preocupado, porque ele sabia o que ia acontecer. Que todo mundo ia morrer. Porque todo mundo conhece a história de Davi. O que ele fez? Ele não falou nada. Ele foi até Abigail e expôs a situação para Abigail. Então, a gente já pode imaginar para um servo não ir até o Senhor e tentar conversar com o Senhor, explicar para ele, para quem ele estava negando, e foi até a esposa do seu Senhor, é porque os servos dele conheciam quem era Abigail. Os servos não tinham certeza que aquela mulher sábia saberia resolver aquele problema. E assim foi feito. O servo chegou, explicou a situação todo para ela, e ela falou, pode deixar, vamos juntar os pães, vamos juntar água, vamos levar tudo. Só que nesse meio tempo, os servos de Davi, os soldados de Davi, já tinham chegado a Davi e tinha falado, Davi, aquele homem lá, que você ajuda, que você acolhe, sabe o que ele falou? Não vai te dar nada. Vai tirar dele para dar para você? Vai não. Vai deixar todo mundo com fome. Automaticamente Davi ficou como? Vou passar a espada na família toda. Vai todo mundo morrer. Porém, nessa história que a Bíblia nos relata, tem uma mulher sábia. E nesse meio tempo que Davi está separando homens para descer, para acabar com toda a família, não deixar ninguém vivo, Abigail lá com o servo falou, vamos, coloca no jumento e vai na frente. E assim foi feito. E quando ela chega na presença de Davi, que já estava todo armado para matar todos, Abigail se prostra diante de Davi, com humildade, explica para ele, aqui está sua serva, eu trouxe alimento. E ela viu que Davi estava furioso, e ela ainda coloca, meu senhor, o senhor vai sujar suas mãos com sangue? O que o nosso Senhor vai fazer? Porque o senhor está tomando atitude que ele não mandou. Ela, além de lhe presentear Davi com o que Davi queria, ela trouxe respeito com ela, porque ela se prostrou diante de Davi. Ainda trouxe um alerta, porque Deus não tinha mandado a Davi fazer isso. Porque se nós pararmos e pensar, Nabal ofendeu a quem? Ofendeu a Deus? Não, gente, Nabal não ofendeu a Deus. Nabal ofendeu o homem, foi o Davi. Porém, Davi, ele sentiu, por se sentir
ofendido, ele queria passar a espada em todo mundo. Mas quando essa mulher sábia se prostra diante dele, com humildade e com sabedoria, vai falando para ele: aqui está o seu presente. O meu marido é louco, ele não sabe nem o que faz, mas aqui está, meu Senhor. Toma, come, dá para os seus homens. E não faça isso. Não faça isso, porque para o meu marido não vai pesar tanto, mas para você sim, para o Senhor sim, porque isso vai cair na sua conta, porque Deus vai cobrar, o Senhor vai cobrar. E assim Davi aceitou aquele presente e falou para ela: vai, fique em paz, a tua casa não vai ser passada a espada. E ela desce. Porém, quando ela chega em casa, ela encontra Nabal dando um banquete, bêbado. E ela olha e fala: não vou nem falar para ele o que aconteceu. Porque muitas das vezes a esposa vem para a igreja, busca, Deus fala, Deus ensina, mas quando ela chega em casa, que encontra o marido bêbado, ela perde dentro de casa. Ela perde dentro de casa, porque ela não consegue segurar a boca. Ela vai falar: acabei de chegar da igreja, pedi por você, pedi pela família, e você está bêbado. Abigail poderia ter feito isso. Ela poderia ter chegado para Nabal naquele dia que ela desceu e falou: olha, acabei de salvar a tua vida, a minha vida, de todos, e você aí dando festa bêbado. Mas ela não fez, porque uma mulher sábia. E depois, para a gente encerrar a história, para a gente entrar no assunto, quando passou aquela bebedeira, ela sentada diante de Nabal, falou: olha, você fez isso, aconteceu isso, isso, isso. E Nabal fica estarrecido. Hoje, no dia de hoje, eu acredito que ele tenha tido assim um súbito, sabe? Um súbito assim, parou e morreu. Ali, já morri, pronto. Mas aí a Bíblia fala que foi o Senhor. Porque o Davi era ungido, escolhido do Senhor. E aqui eu fecho. A gente tem que entender que sabedoria é um conhecimento que nós temos, ou em uma área, ou abrangente, ou em um caso particular. Nós sabemos disso. E nós precisamos ter essa sabedoria para fazer com que a nossa família, porque aqui nós estamos falando de família, venha ter harmonia, ter amor. Porque muitos lares estão sendo destruídos porque, principalmente, a mulher não tem sabedoria. Porque quando nós temos sabedoria, nós sabemos a hora de falar, a hora de calar. Nós sabemos de algo, faz igual a Abigail, não fala nada para o marido. Vai lá e você, se você consegue resolver, tem essa sabedoria, vai lá e você resolve. Não precisa você expor, porque às vezes a mulher, ela provoca uma situação dentro da família desnecessária, por não ter sabedoria. E hoje Deus está falando para nós que essa sabedoria não é sabedoria do conhecimento bíblico, não é sabedoria do conhecimento de formação,
essa sabedoria no qual Deus está falando conosco hoje, é a sabedoria que vem de Deus. Porque essa sabedoria que vem de Deus, ela é completa. Porque talvez no momento, como está falando em família, a sabedoria vai naquele momento te direcionar dentro da sua família. Mas a sabedoria de Deus, ela abrange tudo. Quando nós pedimos a sabedoria de Deus, você consegue resolver problemas com sabedoria. No trabalho, com vizinhança, na escola, dentro do ônibus, na rua, dentro do supermercado. Porque Deus dá instrumentos nas nossas mãos para isso. Então nós temos que entender isso. E o papel da mulher na família é muito importante. Porque o homem, todo mundo sabe que o homem é razão. Mulher é sentimento. E às vezes, nós viemos para a igreja e falamos, eu oro tanto, eu peço tanto a Deus, que ajuda a minha família, ajuda o meu marido, ajuda o meu filho. Mas nós temos que entender que para eu ajudar, eu tenho que pedir primeiro para mim. Porque um doente não vai conseguir curar um outro doente. Então tem que pedir sabedoria ao Senhor. Mas não é simplesmente, Senhor, preciso de sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Nós não vamos conseguir. Porque nós temos que aprender, como já foi falado hoje aqui nesse altar. Nós só vamos ter essa sabedoria quando nós nos prostrarmos e orar ao Senhor e pedir a sabedoria de Deus na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus traga sabedoria. Porque nós estamos acostumados a fogo e ferro. Eu faço do meu jeito. Tem que ser como eu quero. E não é. E não é. Hoje, a missionária falou uma palavra aqui, submissão. E nós sabemos que a palavra submissão é o quê? É respeito. A palavra submissão é você ter obediência a alguém. Porém, lá em Efésios 5, 21, quando fala em submissão, a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Ele não quer dizer que a mulher tem que andar cabeça baixa. Ele não quer dizer isso. Que o homem pode fazer com a mulher o que ele quer. Ser submissa. Qual o nome daquela irmã? É Thaís, pastor? Aquela irmã? Eu esqueci. Yara. Ela uma vez falou nesse altar: quando eu aprendi a ser submissa ao meu marido, eu passei a ser feliz. Então, quando ela fala assim, muita gente, mas submissa, você submissa meu marido, ele vai fazer comigo o que eu quero, o que ele quer? Não. O que é que nós temos que entender de ser submissa ao marido? É você entender que você e seu marido, os dois têm valores dentro da família. Porém, são papéis diferentes. Tem que entender, como está em Efésios, que o homem é o cabeça. E você é para cuidar, é para apaziguar. Ser submissa ao marido não é baixar a cabeça e aceitar tudo o que ele fala. Mas é você entender que quando você casa, você tem que ser mãe, você tem que ser companheira, você tem que ser amiga. E assim são para os homens também. Porque quando você entende isso, você começa a ter sabedoria. Porque
Porque hoje o que nós vemos mais é aquele costume, como o pastor falou hoje aqui. Não tem mais aquele compromisso de amigo. Não tem mais aquele diálogo. Por quê? Porque as coisas mudaram. Porque a mulher trabalha fora, o homem também. Mas isso não impede de ter esse compromisso, de reconhecer que eu tenho que respeitar o meu marido, quem é casado. E eu, homem, tenho que respeitar a minha mulher. As famílias hoje não têm a preocupação de perguntar como foi o seu dia. A mulher sábia, quando vê o marido chegando agitado em casa, nervoso, ela faz o que? Ela tenta acalmar. Tá tudo bem? Como é que foi seu dia? Eu estou nervoso. Então fica calmo, toma um banho. A mulher sábia faz isso. Mas quando não tem sabedoria, o que ela faz? Aí chega em casa, eu passo o dia todo, já chega assim. E ali começa uma briga sem sentido. Então a família está se perdendo por isso. Mas se Deus nos trouxe hoje aqui, é porque Ele está dizendo: olha, vocês podem salvar a família. Porque muitos casais que hoje estão na presença do Senhor, talvez lá atrás não estavam. Mas a partir do momento que conhece o Senhor, que tem a oportunidade de levar o Senhor para dentro do lar, a família, para ficar na presença do Senhor, por que não pedir sabedoria ao Senhor? Mas eu tenho que entender que essa sabedoria tem que vir primeiro para mim. Porque eu não posso pedir sabedoria ao Senhor e não mudar o meu comportamento. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Porque eu só vou despertar em alguém a mudança se vê em mim. Então a sabedoria do Senhor tem que pedir primeiro para mim. Como foi dito na escola bíblica: muda, me transforma, me faz diferente. Porque quando a gente não tem o conhecimento da palavra do Senhor, nós brigamos. Nós chegamos em casa, obrigamos a vir para a igreja. Você tem que ir, pronto, e acabou. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Então o Senhor nos diz essa noite, em Tiago 1, em Tiago, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui porque são muitas coisas para estudar. Em Tiago 3,17, que fala da sabedoria que vem do alto. É essa sabedoria que nós temos que buscar. Por quê? A sabedoria que vem do alto, ela é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus, eu consigo me tratar e tratar minha família. E esses bons frutos aqui é de ver minha família dentro da igreja, no altar do Senhor. Esses são os bons frutos no qual Ele fala. O tratar é esse, é a gente falar: eu tenho que mudar. Se eu quero salvar minha família, eu tenho que mudar. Eu tenho que buscar a minha salvação. Mas eu só vou conseguir essa sabedoria do alto a partir do momento que eu pedir. A partir do momento que eu quiser realmente salvar a minha e minha família. É onde eu me prostrar. É onde eu bater e encontrar. É onde eu procurar e achar. E isso eu só vou achar na presença de Deus, pedindo a Deus.
Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós temos que ter a nossa família e falar: eu te amo. Porque não existe família perfeita. Mas o amor de Deus tem que ter nessa família. Eu tenho que me preocupar e fazer uma comida gostosa para o meu filho. Uma comida gostosa para o meu marido. Eu tenho que me preocupar. Porque família é isso. É renúncia. É cuidado. É calar. É falar. Mas também tem que se posicionar. Porque tem famílias no qual o esposo não quer que a esposa vá para a igreja e ela para. Falta de quê? Sabedoria. Ou vice-versa. Então nós temos que entender que nós temos que buscar essa sabedoria todos os dias da nossa vida. Nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus para todos os dias nos ensinar a ser sábio, como Abigail. Para que possamos salvar. Para que possamos trazer a nossa família para o altar. Porque com os nossos braços, com as nossas palavras, nós não vamos conseguir. Não vamos. E o Senhor direciona, o Senhor dá ferramenta, dá estratégia. O Senhor nos dá palavra para falar. O Senhor nos ensina. Em Provérbios 31:10, ele fala: mulher virtuosa, virtuosa e sábia, que conhece o seu marido, que conhece o teu filho. Porque tem mulher que está casada há 20 anos e não conhece o marido. Tem mulher que tem um filho e não conhece o filho. Eu conheço gente casada que a mulher fala: não sei quando meu marido faz aniversário, não. Então que casamento é esse? As pessoas convivem, mas não se conhecem. Mulheres hoje que estão tirando o papel do homem dentro de casa. Lá eu que decido, lá eu que eu falo, pronto, acabou. Homens que não entendem que a esposa trabalha fora para ajudar ele a pagar as contas, mas ele fala: serviço de casa eu não faço, eu lavar roupa, isso é coisa de mulher. Famílias que não têm união, porque falta sabedoria. Famílias que moram numa casa, mas estão distanciadas, porque falta sabedoria. Então nós temos que pedir ao Senhor constantemente sabedoria. Porque o Senhor nos dá. Nós temos que estar em oração. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que nos humilhar. Deixar de lado, achar que nós resolvemos tudo no braço, no grito, quebrando tudo. Quantas mulheres estão achando que submissão ao marido é fazer tudo que o marido quer, é viver aprisionada, é andar do lado do marido, não para auxiliar, não para levantar ele, não para dizer: olha, eu estou com você na dor, na doença, na alegria, na tristeza. Não, anda atrás do marido de cabeça baixa. A gente tem que entender que Deus, a primeira família que Deus criou foi, nós sabemos, Adão e Eva. A mulher tem que saber o papel dela dentro da família, e o homem também, e se respeitarem, porque cada um tem o seu papel. Tem que haver compreensão, tem que haver diálogo, tem que haver união, tem que parar com essa coisa: esse aqui é meu porque eu trabalhei, esse aqui é seu porque você trabalhou. Não pode existir isso, é nosso. Não pode existir isso: a mulher, eu trabalho,
minha televisão é 32, eu vou comprar uma de 45. Quando o marido chega em casa, trocou a televisão. Troquei, comprei. Eu trabalho? Não. Tem que haver concordância. Concordância. Porque se não tiver concordância dentro de um lar, Satanás entra e destrói. Tem que ter lealdade. Porque se não tiver, Satanás entra e destrói. Tem que haver respeito. Porque se não houver respeito, não existe amor. Porque essa coisa, essa minha alma gêmea, isso é mentira, gente. Isso não existe. Esse negócio de alma gêmea não existe. Porque o que te traz felicidade hoje é a tua tristeza e teu choro amanhã. Existe convívio, respeito, trazer Deus para dentro da nossa casa. Então a gente tem que entender isso. Que uma família é muito mais além do que um homem, uma mulher e um filho. Deus que criou a família. Deus que criou. Então se eu estou num processo na minha família, com dificuldade com meu marido ou com a minha mulher, chama Deus. Tenha sabedoria. Senta, vamos conversar com sinceridade um com o outro. O que em mim te incomoda, que te faz sofrer, o que em mim não deixa você falar eu te amo, e vice-versa. Tem que ter essa abertura, porque não adianta pedir sabedoria se eu não tirar essas coisas que ao longo do tempo a gente vai criando no relacionamento. Porque convívio de mãe e filho também não é fácil. Mas quando se tem amor, tudo fica mais fácil. Porque lá em Coríntios, Paulo diz o quê? 1 Coríntios 13, Paulo fala o quê? Não adianta falar a língua dos homens, dos anjos, fé, profetizar, se eu não tiver amor. Porque família perfeita não vai existir. Não vai. Mas quando a gente traz o amor e a presença de Deus para dentro da nossa casa, tudo fica mais fácil. A gente começa a superar dificuldade. E as diversidades da vida não nos abala. Porque cria uma força. Porque Deus cria essa força dentro da família. Porque traz compreensão. Porque traz entendimento. Me faz entender que eu tenho que abrir mão de alguma coisa para que o outro fique satisfeito. E vice-versa. Porque nós somos seres individuais. Nós não pensamos da mesma forma. Então que a gente possa pedir ao Senhor sabedoria. Que a gente possa clamar ao Senhor: Senhor, eu quero salvar minha família. Mas eu só vou conseguir salvar minha família se eu estiver diante do altar do Senhor. Eu não vou salvar minha família se eu ficar em casa pedindo sabedoria e salvação para minha família e não vir para a presença do Senhor. Não adianta eu ficar em casa, vindo para a igreja, pedindo sabedoria, e quando não falar mais alto, eu gritar mais alto ainda. Isso não é sabedoria. É pedir ao Senhor: Senhor, o que eu tenho que falar? Como eu tenho que me comportar na presença dos meus familiares? Me ajuda, Senhor, me transforma. Faz com que o que eu recebo na tua casa, na tua presença, eu possa transmitir nas minhas atitudes, no meu falar. Porque às vezes nós amaldiçoamos a nossa família. Porque, como foi falado, às vezes tem 20 anos de casamento e vai caindo no esquecimento que é um casal, que é pai, que é mãe. E nós vivemos num mundo muito corrido, no qual nós temos que trabalhar para sustentar a família.
Mas não podemos deixar Deus de lado. Nós não podemos tirar Deus de dentro da nossa casa. Nós não podemos tirar Deus de dentro da nossa família. Nós temos que trazer. Porque tudo passa, o dinheiro passa. Mas o amor de Deus sobre as nossas vidas não passa. E quando a gente pede ao Senhor, o Senhor nos atende. O Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina. Então que a gente possa saber que não adianta eu pedir sabedoria se eu não conseguir escutar meu filho, se eu não ser humilde para pedir perdão, se eu não ser humilde para falar, olha, eu errei, me desculpa, mas eu amo você. Então que a gente possa ser de uma forma diferente daqui. Que a gente possa sair daqui pedindo sabedoria, porque a gente pede tanta coisa. Eu quero uma casa melhor, um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Quantas famílias eu conheço que moram em casas grandes, gente? De 3, 4 quartos, mas é cada um no seu quarto. Distanciados. Isso não é família. Isso é um monte de gente numa mesma casa. Família é aquele que chora junto, é aquele que briga, é aquele que até bate num filho para não ver ele chorando depois. Mas fala, eu te amo, eu estou fazendo isso por amor. Então que a gente possa sair daqui pedindo, Senhor, essa campanha termina hoje. No outro domingo não vai ser falado mais sobre esta campanha. Mas o que foi falado durante toda essa campanha não tem que ficar aqui, não tem que se perder aqui. Nós temos que levar ensinamento para a nossa vida, constante. Nós temos que levar esse conhecimento que nós estamos recebendo aqui, a palavra do Senhor para a nossa vida. Porque senão tudo é em vão. Tudo é em vão. A palavra tem que entrar e ficar para nos ensinar. Temos que aprender a não discutir. Temos que aprender a ouvir um ao outro, a dizer com sinceridade, eu não gosto que você faça isso. E o outro aceitar. Pode até perguntar, mas por que você não gosta? Porque onde tem diálogo e clareza e sinceridade, tem amor, tem continuidade, tem expansão. Porque se um filho vê você brigando com seu marido, provavelmente ele vai ser um péssimo marido, um péssimo pai. Porque pode falar, mas meu filho, daqui para frente, quando teu filho crescer, casar, já não é mais com você. Mas o nosso papel agora é de levar o amor de Deus para dentro do nosso lar. Então que nós possamos pedir ao Senhor a cada dia sabedoria. Que nós possamos ser mulheres sábias, homens sábios. Seja sensível com sua mulher. Fala para sua mulher, eu te amo. Tem homem que tem vergonha de falar para a mulher, eu te amo. Tem homem que tem vergonha de falar para a mulher, eu te amo. Porque ele acha que vai deixar de ser mais homem. Quantas mulheres estão querendo ouvir dos seus maridos, eu te amo? Que só ouviu quando casou, quando era bonita. Quantos homens estão querendo chegar em casa e a mulher está lá com a comida que ele gosta, fala, meu amor, eu fiz isso para você. Isso é sabedoria também. Respeita. Respeita. Ninguém é para ficar preso um ao outro. Ninguém é para ser escravizado. Deus não criou a família para escravidão. Assim como Deus não nos criou para sofrer, Ele não criou a família para escravidão, para posse. Vamos parar com essa coisa, meu filho é o meu marido, é a minha mulher, tem que ser do meu jeito. Vamos parar com isso. Isso tudo é um empréstimo de Deus. O meu filho está ali, antes dele ser meu, ele é de Deus.
E para com essa coisa. Ah, eu tô, mas meu filho não está na igreja. Não importa se ele está na igreja ou não. Importa é como você está se posicionando diante de Deus e dentro da sua casa. Porque tudo é um tratar. E esse tratar tem que começar por mim. Então não fique se importando. Meu filho não vem. Se posiciona. Porque quando chegar o momento de Deus agir, dele colocar a mão e falar, agora eu vou agir, Deus faz tudo certo. Então que a gente possa entender isso. E aqui eu deixo a mensagem até aqui para os irmãos, para mim, e que a gente possa vivenciar essa palavra de hoje. E que essa campanha não termine por aqui. Assim como outras campanhas que já esteve aqui, não fique esquecida. E venha ficar dentro de nós, de cada um de nós viva. E eu agradeço a minha oportunidade ao pastor Sérgio.